paz do Senhor, irmãos. Que bom que estamos juntos outra vez para adorarmos a Deus. Abra sua Bíblia, capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, versos 22. Diz assim: glória a Deus. Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram foram curados. Amém? Glória a Deus. Amados, podeis vos assentar, glorificando a Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite, nesta palavra, sobre enfrentar as tempestades da vida. Ninguém gostaria de passar por meio de uma tempestade, mas na trajetória da nossa vida, muitas tempestades vão surgir. E a pergunta é: qual será a nossa postura diante da tempestade? Como nós iremos enfrentar essa tempestade? As tempestades, elas são inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Independente do grau de intelectualidade que você tem, independente da posição social que você ocupa, independente do poder aquisitivo que você tem, as tempestades, elas são inevitáveis para as nossas vidas. E nesse texto que nós lemos, eu vou compartilhar com os irmãos alguns princípios para nós enfrentarmos as tempestades da vida
e sairmos vitoriosos. Esse é o intuito. O intuito da nossa vida não é você não lutar, porque existe um conceito de que, se eu não lutar, eu não tenho dificuldade. Não, se você não lutar, se você não tiver ação naquilo que você vai fazer, você fica omisso das coisas. Mas nós precisamos entender que diante das dificuldades da vida e as tempestades que surgem, é necessário nós passarmos por ela. Pastor, mas eu me encontro fraco, me encontro pequeno, me encontro incapacitado para as tempestades da vida. Mas esta é o grande significado da história, porque as tempestades vêm. E nunca nós estamos preparados para uma tempestade. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, qualquer tempestade que se surgir na nossa vida, qualquer dificuldade que surgir na nossa vida, nós temos um que está ao nosso lado para lutar junto conosco. A primeira lição que eu tiro aqui é que nas tempestades da vida nós não estamos sozinhos, porque Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Marcos capítulo 6, versículo 48, nós vamos observar nesta trajetória de que o evangelista escreve as palavras de Jesus, vendo a dificuldade a remar, porque o vento era contrário. Lá no versículo 48, os discípulos encontraram dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, o vento vem batendo e vem ao contrário deles. Eles tinham dificuldade para remar aquele barco, mas de repente ele olha e vê alguém que vem ao encontro deles, e vê alguém que vem no meio daquela tempestade, andando sobre o mar na direção deles. Eu não sei qual é a tua dificuldade nesta noite. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando nesta noite. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida, mas entenda que Jesus está vindo no meio dessa tempestade, e Ele já está tomando dianteira para chegar na sua vida e acalmar a tempestade da sua vida hoje. Aleluias. Primeira lição que eu tiro: precisamos confiar no poder de Deus. Você não está sozinho nessa tempestade. Jesus, Ele está com você. Jesus chega até os discípulos e diz a eles assim: não temas. Levanta as mãos e diz ao vento: acalma-te, vento. E diz a tempestade: acalma-te, mar. E a Bíblia vai dizer que houve bonança naquele momento. Qual é a tua dificuldade nesta noite? Qual é a tempestade que você está enfrentando? O Senhor já está repreendendo na tua vida. Então não temas, creia na vitória hoje. Aleluias. A segunda lição que eu tiro aqui: na tempestade, Jesus vem sobre a sua vida para acalmar o seu coração. Quando a gente está na tempestade, nós ficamos aflitos. Quando a gente se vê diante de uma adversidade que foge do controle das nossas mãos, nós nos vemos aflitos,
nós nos vemos desesperados. E quando a gente está aflito, quando a gente está desesperado, a gente não sabe o que fazer. No versículo 27, nós vamos observar que Jesus ele vem andando sobre o mar e eles ficam aterrorizados e eles dizem: é um fantasma. Eles gritam, porque eles não sabiam quem é que vinha na direção deles. Com a tempestade eles não conseguiam definir, eles não conseguiam ter visibilidade de quem vinha ao encontro deles naquele momento, e eles ficam com medo. E Jesus chega até eles e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus vai dizer isso a eles: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Naquele momento, os corações, os sentimentos, as emoções, porque esta palavra coração aqui, ela significa emoção, as emoções, os ânimos que estavam abalados naquele momento dos discípulos. Eles estavam agitados porque estavam com medo. Acalma. Jesus diz para eles: tenham bom ânimo, fique tranquilo, sou eu, não temas. E você talvez está perguntando qual é a resposta, pastor. Para mim nesta noite, o Senhor está dizendo para você: não temas, tenha bom ânimo, fique alegre, mesmo diante da tempestade, porque você pode contar com a presença do Senhor na sua vida, para te livrar, para te guardar, para te proteger das tempestades que o inimigo possa lançar sobre você. Deus te guarda, Deus te livra. É Ele que toma pela sua mão, é Ele que te levanta, é Ele que caminha com você nas suas adversidades. Então nesta noite, entenda que Jesus ele vem para acalmar. Pode ser que você está aí com o seu emocional abalado, com seus ânimos muitas vezes a flor da pele, para dizer assim: Senhor, eu já não sei mais o que eu faço. E Jesus está dizendo para você nesta noite: não temas, tenha bom ânimo diante dessa tempestade, porque eu estou contigo. Pode contar com a minha presença todos os dias junto com você. Aleluias, glória a Deus. Então nesta noite, saia daqui, não se preocupe, o Senhor já preparou, o Senhor já entrou com providência, o Senhor já está cuidando, o Senhor já está trabalhando. Então não se preocupe, porque a sua vitória já está à porta para você receber. Aleluias, glória ao nome de Jesus. Toda a tempestade passa, ela é momentânea. Então fique tranquilo nesta noite. Terceira lição que eu tiro aqui: na tempestade você pode contar com a soberania de Deus. Aí você vai perguntar por quê? Porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. Aqui Ele vai dizer no versículo 25: alta madrugada, na quarta vigília da noite. Isso já era pela madrugada, lá por volta das 3 horas da manhã, Jesus vem andando sobre o mar. Nós vemos aqui uma das grandezas de Deus, uma forma de mostrar o poder de Deus, o quanto Ele é grande. E a Bíblia vai dizer que Ele vem, e Pedro diz: Senhor, se és tu,
manda que eu vá ter contigo por sobre o mar. E Jesus disse para ele: vem, Pedro, pode andar por sobre as águas. Amados, era fácil. Aqui nessa história de andar sobre as águas, existe um segredo muito grande. E deixa eu compartilhar com vocês nesta noite. Era muito fácil quando nós lemos lá Isaías escrevendo e dizendo: quando passares pelo fogo, o que diz lá? Você não vai se queimar. Para Isaías profetizar isso, não era difícil, porque a história já contava de 3 jovens que passaram pelo fogo e não se queimaram, porque o Senhor estava com eles. Mas andar sobre as águas ninguém tinha andado ainda. Isaías vai dizer: e quando passares pelas águas, elas não te submergirão, você não vai se afogar. Isaías disse isso. Mas ninguém tinha andado sobre as águas. Passado pelo fogo, sim. Então, quando liam o profeta Isaías lá no templo e dizia que Isaías profetizou isso, muitas pessoas diziam assim: pode alguém andar sobre as águas? É por isso que Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer para Jesus: mas Senhor, se é tu mesmo que está andando sobre as águas, então posso ir contigo andar aí? E Jesus disse para ele: vem, Pedro, vem. E Pedro começa a andar. E deixa eu te falar um outro segredo aqui. Quantas vezes a gente ouve Deus dizendo para você: creia, a vitória está aí, chegou, receba ela, abrace, saia com ela de mãos dadas hoje com a vitória. E você sai até feliz, e de repente você vê bater um ventinho ali, e acontece que nem Pedro. Você está andando sobre as águas, bate um vento, você começa a afundar de novo. Você começa a ter medo de novo. Você fala: ah, Senhor, mas será que aquela palavra era para mim? Será que a vitória mesmo vai chegar? Será que eu vou receber mesmo o que foi falado na palavra? Será que Deus tem vitória para a minha vida? Então creia nesta noite, porque da mesma maneira que Pedro andou sobre as águas e de repente ele começou a afundar, e as mãos do Senhor alcançaram Pedro e disse: homem de pequena fé, entenda que a soberania está sobre as minhas mãos, eu posso fazer todas as coisas sobre a sua vida. Ele vai dizer: não temas, não temas. Porque você duvida? Às vezes a gente duvida. A vitória de Deus está na porta, a vitória de Deus está conosco, e nós ainda duvidamos. Mas a soberania de Deus, creia na grandeza de Deus nesta noite. Independente da dificuldade, independente da adversidade, independente da tempestade na sua vida. Passou uma reportagem essa semana, uma igreja pegou fogo, queimou tudo dentro da igreja, banco, som, queimou tudo, mas o altar não queimou. O altar dentro da igreja não queimou. Deus mostra a sua soberania onde Ele quer e do jeito que Ele quer. Creia, a vitória de Deus está sobre a sua vida. Então Deus é soberano e Ele pode fazer todas as coisas, e é Ele quem estende as mãos para você nesta noite. Na tempestade Deus levanta aquele que está caído. Eu sei que quando a tempestade chega, ela arrasa, ela arrebenta, ela destrói, ela leva tudo. A gente olha e fala assim: como é que eu vou reconstruir? Mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui nesta noite, estou estendendo as mãos para você, estou te tirando da tempestade,
Estou te trazendo para o barco de novo. Estou cessando o vento na sua vida. Estou cessando a tempestade na tua vida nesta noite. Você está livre de qualquer circunstância. Na tempestade Deus nos faz crescer. Talvez você olhou para a tempestade e disse assim: eu vou morrer. Não, Deus está te ensinando a crescer nessa tempestade. É nessa tempestade que Deus se faz presente na sua vida. Ainda que a tormenta pareça grande, Deus não te deixará em minuto sequer. Então, quando a tempestade chegar, ou se a tempestade já chegou, você não está sozinho. Jesus está ao seu lado, porque Ele é soberano, porque é Ele que levanta, porque é Ele que faz crescer, porque é Ele que acalma, porque é Ele que está com a sua presença na sua vida, porque é Ele que te livra de todas as coisas, porque é Ele que te cura o seu emocional, porque é Ele que te dá força e ânimo e acalma todas as coisas na sua vida. Então leve a sua vitória para a tua casa nesta noite. Creia que Deus está trabalhando e que essa tempestade que chegou, ela já está terminando na sua vida nesta noite. Deus já está acalmando. Creia, saia daqui levando a tua vitória para a sua casa hoje, no nome de Jesus.